Boa noite. Neste caso, e tendo em conta aquilo que tem sido a nossa época, é a recompensa de muito trabalho, em um ou outro momento com algumas condições, enfim, não completamente favoráveis, mas os rapazes têm tido sempre um comportamento muito digno, têm trabalhado sempre com muito afinco. Sabíamos da dificuldade deste ano da época, tendo em conta aquilo que foi fundamentalmente o início. Nós tivemos que ser sempre muito crentes naquilo que estávamos a fazer, mesmo quando num ou outro momento as coisas não nos estavam de alguma forma a sair. É o culminar, neste caso, de um trajeto que tem sido muito sério da nossa equipa em todas as competições. E quer na Taça da Liga, quer nesta competição, quer no campeonato, nós procurámos olhar sempre ao próximo jogo, sem pensar muito no que aí vinha. E foi dessa forma que, quer no momento da Taça da Liga, sinceramente, fomos, na minha opinião, a melhor equipa, apesar de ter sido o Gil depois a passar. E na Taça de Portugal fomos sempre sérios, e foi isto que eu pedi hoje aos jogadores: ser sérios, ser competitivos, e que, se assim fosse, era possível fazer aquilo que fizemos hoje aqui. E por isso, uma palavra para eles, porque são os grandes obreiros enfim, desta passagem. No entanto, foi apenas mais uma passagem, foi o atingir o máximo que, neste caso, o Nacional tinha conseguido anteriormente. Agora é focar já no próximo jogo em Mafra, que essa é uma das nossas outras tarefas. O próximo jogo em Mafra, mas é difícil não pensar no Jamor nesta altura. Não, nós sinceramente ainda nem sabemos sequer qual é que vai ser o adversário. Sabemos que irá vestir de vermelho, mas não sabemos qual. E, portanto, naturalmente, os miúdos ali dentro foram falando um pouco sobre isso, mas agora cabe-nos focar realmente, porque será uma tarefa muito difícil aquela que nós temos para conseguir o objetivo principal deste ano no campeonato, e, portanto, temos que direcionar já toda a nossa energia, agora tentar recuperar ao máximo tudo o que são as condições que os jogadores vão ter que ter na segunda-feira, e, portanto, agora é comer bem e descansar bem e preparar contra um adversário que será naturalmente difícil. Independentemente do adversário, já sabe que é vermelho. Mas qual é a sua opinião sobre isto? Isso, nós, quando nos propomos começar um campeonato, uma competição, sabemos que as regras estão assim definidas no início. Se me pergunta se isso era uma preocupação na primeira eliminatória que tivemos, sinceramente não era. Agora vamos ter que jogar, é assim que está. É verdade que muitas vezes a um jogo, que foi o caso, como hoje, a um jogo é possível, penso que a dois será sempre mais difícil. No entanto, nós, como eu digo, vamos olhar sempre ao próximo para tentar vencer. Quando acontecerem esses jogos, vamos naturalmente entrar para fazer frente a quem quer que seja e, ao mesmo tempo, também procurar a visibilidade que esta competição dá muitas vezes quando estamos em equipas menores, e quer para os treinadores, mas também fundamentalmente para os jogadores. E, enfim, eu acho que hoje o jogo acabou por... Eu tenho que dar uma palavra, neste caso, ao Casa Pia e ao seu treinador, porque é uma das equipas que tem entusiasmado mais na nossa Primeira Liga. É uma equipa extremamente organizada, muito difícil de lhe fazer golos. Nós, tendo em conta isso, eu sinto que ainda mais valoriza aquilo que os jogadores acabaram por fazer numa primeira parte de alto nível, que eu acho que a equipa foi capaz, com personalidade, e fomos capazes de suster, fundamentalmente, algum jogo interior e depois exterior, porque este Casa Pia tem um padrão de golo muito identificado através de cruzamentos. Fomos capazes de o fazer, ou seja, no momento em que perdíamos bola, conseguíamos lá recuperar, e quer em momento de organização, quer em transição, tínhamos portas de entrada
definidas, que foi o que, na minha opinião, acabou por criar problemas ao adversário, que veio a primeira expulsão, e em vantagem numérica depois acabámos por ser capazes de também estar em vantagem no resultado ao intervalo. Não nos podia ter acontecido melhor, que foi começar a segunda parte com o segundo golo, e depois, sinceramente, eu ainda lhes vou fazer essa pergunta, será que eles não acreditavam que era possível estar a vencer na casa do Casa Pia, neste caso, por 2-0? Será que foi isso? Porque o jogo é jogado por pessoas, por seres humanos, e que muitas vezes não conseguimos gerir todas as emoções, sinceramente. Com alguns jogadores que temos, que vêm de divisões inferiores, que vêm do nível, e alguns que estavam há algum tempo sem competir, eu penso que isso acaba por muitas vezes ser natural, ainda que os treinadores não queiram que isso aconteça. Tivemos 5 minutos muito maus mesmo, e permitimos ao adversário entrar no jogo. A partir daí, e pela qualidade que eles têm, naturalmente sabíamos que a qualquer momento poderiam empatar como o fizeram. No entanto, também tivemos a possibilidade do 3-1 pelo Dudu, que eu acho que arrumava com o jogo, e por isso que eu acho que, apesar de saber ou sentir que a vitória acabou por ser justa, tendo em conta a globalidade, poderia ter acontecido em 90 minutos e não em 120. Depois fomos capazes de usar, com alguma felicidade também, ali num ou outro lance, a vantagem numérica para definir o resultado final. Os adeptos do Nacional são adeptos exigentes, mas nós, ao longo do tempo, e porque para mim é uma novidade estar a trabalhar, neste caso na ilha, sinceramente tem-me surpreendido constantemente, porque eu vou dar aqui este exemplo de um dos jogos que tivemos na Taça da Liga, na Covilhã, às 9h15, penso que foi o jogo, e havia 2 ou 3 adeptos do Nacional lá com uma camisola vestida. E, portanto, isso diz muito dos adeptos, neste caso da Madeira, neste caso do Nacional, a forma como entusiasticamente tentam estar presentes em todos os campos, quer no Gil Vicente, quer como aqui, e, portanto, é uma palavra também que, para eles, pelo apoio que nos têm dado constantemente, fundamentalmente nos jogos fora. Digo isto às vezes aos jogadores, nem que seja só um. Nós também jogamos para eles, e eles têm que sentir que a equipa tem esse mesmo comportamento, ou seja, nós estamos a representar aqui um símbolo que é importante, nem que seja para uma pessoa, então temos essa responsabilidade, e penso que os jogadores têm interpretado isso muito bem. Fundamentalmente, no início tivemos algumas dificuldades, mas penso que a equipa foi crescendo, nomeadamente na consistência exibicional que foi apresentando, independentemente depois do resultado final. Como eu digo, o jogo... Eu gostava de vencer os jogos todos, mas não há pessoa, grupo ou equipa que nunca perca. Obrigado. Obrigado, continuação.